Luigi. Olá, sejam bem-vindos! No vídeo de hoje eu vou retomar um projeto, antigo, as primeiras bonecas que eu comecei a modelar, a primeira boneca e o primeiro boneco. E, gente, no início, essa boneca ia ser uma bruxa, que ia ser queimada, e o boneco ia ser um bruxo com terceiro olho, com olhos nas mãos, só que o seguinte, eu juntei os dois e eles viraram demônios, albinos e irmãos. E aí com essas bonecas eu fui aprendendo como modelar com Durepox o corpinho, como modelar o rosto, como pintar, como mexer no cabelo, aprendendo também como construir personagens. Esse processo foi muito intuitivo, inclusive eu deixei todos os meus stories nos destaques do Instagram que eu ia postando, deixei tudo juntinho. E esse vídeo aqui é a continuação dos meus stories, dos meus destaques. Pra você que quer aprender como personalizar bonecas, presta atenção nesse vídeo, pega seu caderno pra você anotar a matéria de hoje, que tem muita coisa legal que eu ensino bem didaticamente nesse vídeo, tá bom? Vou fazer esses dois queridos aqui, os irmãos albinos demônios. Eles estão aí há um bom tempinho que eu tenho que fazer e agora sim, finalmente vou fazê-los. A Malika e o Devon. Os dois cresceram em um orfanato porque os pais deles acharam que eles tinham uma maldição. Primeiro um nasceu albino e aí isso para demônios não era muito bem aceito, porque demônios são vermelhos, né? E aí eles esperaram um tempinho para ver se essa situação se revertia. E aí depois primeiro nasceu a Malika, depois nasceu o Devon. E aí quando nasceu o Devon, eles mandaram os dois para um orfanato e eles cresceram no orfanato sem ter essa maldade de demônio instaurada neles, na criação deles. Então eles são normais, eles não são nem bons nem ruins, são apenas seres comuns. Eu acho que meus personagens eles não são nem maus nem bons, eles têm essa dualidade, mas eles ficam ali no meio. Às vezes eles tendem para um lado e outras vezes eles tendem para o outro. E cada um tem um poder. A Malika tem um poder muito forte. Quando ela toca em um ser vivo, o ser ele se reduz ao próprio esqueleto. E aí ela usa luvinhas para isso. O Devon ele tem o poder de descolorir coisas. Então quando ele toca em alguma coisa, algum ser, né? Porque a gente trabalha com seres aqui, não com pessoas. Esse ser ele se descolore aonde o Devon tocar. E aí, gente... Só que o poder dele não é tão forte quanto o da Malika, então ele nem usa luva pra isso. Eu citei eles no vídeo da alienígena, da Barbie alienígena, que chama Barbie. Ela possui objetos feitos por eles, porque eles fazem acessórios de vestuário, de brinco, de colar e também sapatos com os ossos e esqueletos que a Malika transforma. E aí eles são amigos da Barbie alienígena porque eles cresceram juntos no orfanato. E o Devon descoloriu o cabelo da demônia guerrilheira, a nossa querida Kelly. Descoloriu aquela mechinha da frente, tanto que a parte da pele também está descolorida, depois vocês vão lá e reparem. O vestuário dele está diretamente conectado com as roupas de orfanatos antigos. Antigamente era comum das meninas terem vestidos com aventais e com babados e mangas longas, e aí eu fiz isso aqui nessa referência dela, e sapatos mais sociais, mais fechados. Ela vai ter um coturno e tem uma vibe bem fetiche dos dois, né? Eu gostei dessa parte que traz essa referência do orfanato, que é uma referência que eles tiveram ao longo da vida, mas de uma forma mais madura, mais bonita, mais, assim, que chama a atenção, mais estilosa. E o Devon, ele tem aqui uma blusa de botão e também um short curtinho que referencia essas roupas de orfanatos de meninos, assim como a meia alta e um sapato mais sério assim, que vai ser um mule no caso. Depois de um longo percurso, a modelagem deles atualmente está assim. Essa daqui, inclusive, foi a primeira boneca que eu comecei a modelar o corpo. Seguinte, a cabeça dela era muito grande. O que eu tenho contra cabeção? Nada. E aí eu precisava deixar ela parecida com esse cara aqui, a cabeça dele parecida com a dela ao mesmo tempo. E aí eu fiz alguns truques para deixar a cabeça dele semelhante. Mas eu acho que a cabeça dela ainda é maior. Coloquei mais Durepox aqui dos lados para deixar a cabeça dele mais larga. E coloquei os chifres mais pro lado também, para dar essa impressão de que tá mais largo. Ao contrário dela, que eu coloquei o chifre mais pro meio da testa, para dar a impressão de que a cabeça é menor. E a linha do cabelo vai ser mais baixa, para dar essa impressão ainda. A boca deles é bem carnudinha, bem bonitinha. Nariz largo, eles têm a orelha pontuda. E já deixei aqui o aramezinho dos brincos na orelha deles, porque vai facilitar a minha vida na hora de modelar. Ela tem um chifre quebrado
E ele tem um chifre no meio da testa. E aí eu fiz pra ele uma cinturinha fininha que eu acho bonito demais. Ele tem que fazer jus ao primeiro Ken modelado, porque eu já tava louco pra modelar um Ken e finalizar. E eu também lixei os braços dele pra deixar um pouco menos forte, porque o Ken é muito musculoso, é muito desproporcional, assim, a Barbie pro Ken. Olha a diferença dos corpos. E esse é um Ken mais antigo, essa Barbie aqui é intermediária. Deixei ela um pouquinho mais forte na parte de cima, nos braços aqui também. E aqui nessa parte do braço. Fiz uns peitinhos mais natural, assim, pra ela. Um quadril que eu amo. Fiz tanto pra ela quanto pra ele. E aí eu quis deixar uma semelhança de corpo pros dois. Coloquei uma perna mais semelhante à perna dele nela. Então eu coloquei muita massa na perna dela pra ficar uma perna bem forte mesmo. Vai ficar uma perna grossa, assim, tá muito lindo. Modelei luvinhas aqui pra ela também, que fica mais fácil, mais delicado. Essa luvinha só de dedo, que eu acho bem linda. As mãos dele eu modelei pra ficar uma mão assim bem delicada, porque a mão do Ken era muito grosseira, nada a ver, né? Coloquei mais quadril aqui, que eu acho bonito. A coxa dele eu engrossei aqui no interior. E pra ele é isso. Dando um close aqui no rosto pra vocês verem melhor. Irmãos, né, amores? Irmãos. Como o cabelo dele já era modelado, eu modelei pra ficar mais quadrado aqui em cima. E vamos ver, né? Vai ser o primeiro cabelo modelado que eu vou simular um cabelo real. Vai dar certo, vai dar certo. Ó, as costas também. E ela era uma Barbie fada, bem butterfly. Ela tinha um botão aqui e as asas batiam aqui na parte do quadril. Era uma Barbie azul. E por isso que a perna dela ficou toda estragada antes, mas aí eu dei uma consertada. Essa parte censurada aqui, né, pra eu não perder monetização, mas vocês podem conferir lá no meu Instagram. Ele tem 2 e ela só tem uma negócio. Por que ele tem 2? Não sei, eu quis. Eu modelei quase tudo, mas deixei pra modelar com vocês os dedos dos pés, que eu acho que é uma parte que a galera tem curiosidade aí de ver eu modelando. Então trouxe aqui, ó, o meu amado e querido Durepoxi, a massa mais amada por mim e está no meu coração, e várias ferramentinhas. Com licença. A maioria das ferramentas que eu uso são ferramentas de dentista. Essas 3 aqui são de dentista. Essas daqui eu não faço ideia, deve ser também. Agulha, alfinete, palito de dente. Tem também essas que são de modelar biscuit. Aí, quando você for modelar, você tem que achar o que adequa melhor a você. Aviso! Luigi modela sem luvas por próprio risco. Não entre nessa bobagem, você também. Eu misturei aqui as 2 partes, que quando você usa o Durepox, você tem que misturar a parte branca com a parte cinza, para fazer esse cinzinho mais claro. E sempre deixando aqui um recipiente com água do lado, para eu sempre molhar e me ajudar na hora de eu modelar essa massa. O pé tá assim, antes era um pé de salto, aí eu arranquei fora e fiz com um arame uma curva para fora. Coloquei um pouco de Durepox em cima, mas tá muito disforme ainda. Só que já tá num formato muito bom para fazer o pé. Vou partir essa bolinha ao meio, molhar a ponta dos pés para eu colocar o Durepox, e quando a gente molha fica bem mais fácil. E vou colocar o Durepox na ponta dos pés. Vamos ver que ângulo que eu faço. Gente, eu não sei que ângulo que eu faço isso. Vou fingir que eu sei tudo. Vou cortar essa parte, que eu sei o que eu tô fazendo. Olha, as 2 pontas ficaram arredondadas com uma leve curva fechando pra fora. Então a parte de dentro é mais pontudinha, porque essa parte daqui vai acompanhar os dedos, né? Então aqui dentro tem o dedão, pro dedinho faz sempre essa curva, a maioria das vezes, quando os pés são mais comuns, assim. E aí a gente vai separar agora os dedinhos. Dedão. Dedão. Separar. 1, 2, 3, 4. 4 risquinhos. E aí já vou dar uma marcadinha aqui, maior no dedo. Acho que eu vou cortar tudo, gente, ó. Pá! 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 Ó, aí ficou um pouco amassadinho. Eu vou vir aqui e dar uma apertada. Quem se sentir confortável já com esse pé, tá ótimo, né? Pra quem tá começando aí. Mas, logicamente, que dá pra fazer muito mais coisas. A parte de dentro aqui, ó, tá muito inchada. Então, a gente tem que fazer leves sulcos pra dentro.
pegar isso daqui, como se eu estivesse esfumando com a água e com a ferramenta bem de leve. Eu amo ser didático. Esse é o momento da modelagem que a gente modela só as pontinhas dos dedos. Vocês estão vendo que aqui tá mais reto, menos modelado, né? E aí eu coloquei nesses 3 primeiros dedos um pouquinho de massa para fazer o formato dos dedinhos. A parte de trás já estava com um tamanho legal, então é só subtrair, ou seja, pegar o estilete e tirar a parte que tá a mais aqui nesse pé. Então, vamos fazer a adição desse outro lado daqui para vocês acompanharem comigo. Primeira coisa que a gente precisa fazer para adicionar é molhar um pouquinho, mas um pouquinho só, porque se tiver muita água pode atrapalhar na aderência do Durepox. E aí eu pego uma pontinha, ó, peguei só isso daqui de massa e vou colocar aqui na ponta do dedão. E aqui, gente, eu tô modelando longe para mostrar para vocês, mas o ideal é modelar assim, muito perto do seu rosto, do seu olhar, ou com uma lente de aumento, porque é isso que vai fazer a diferença nos detalhes. Uma coisa importante de se atentar é ao ângulo do pé na lateral. É importante colocar massa aqui, ó, para fazer esse triângulo, em vez de ficar uma coisa mais reta, menos assim, ó, mais chapado, ficar com formato tridimensional. Outra coisa importante é notar que a gente tem aqui um ossinho interno e um ossinho externo. Aí eu coloquei esse ossinho dos dois lados, coloquei uma bolinha e fui apertando para cima, para baixo, para os lados. Vou começar as roupinhas pela blusa dele. Inclusive eu mudei a blusa. Antes era uma camisa social de manga curta simples, e aí eu mudei para essa blusa maravilhosa, que inclusive é a blusa que eu usei no vídeo final das Demônias Atiradoras de Elite. Assim, é uma blusa incrível, acho que é uma das blusas mais lindas que eu já vi na minha vida. Então por que não colocar no meu personagem aqui, no meu boneco, né? E aí, pra me auxiliar, eu peguei uma roupa de Ken, que já existia por aí há muito tempo, bem tiozão. E eu acho que eu vou tirar o molde dela. Ó, veste muito bem nele, fica bem rente ao corpo e é o que eu quero pra fazer essa blusa daqui. Só que diferente dessa camisa aqui que tá nele, essa daqui tem um recorte no ombro, tem um babado, e aí tem um babado também na gola, tem uma manga bufante, e aí eu vou criando isso ao longo aqui do meu percurso. Mostrando aí pra vocês como é que eu tiro o molde de uma camisa, peguei aqui uma folha, e a frente vai ser semelhante às costas, e aí eu tô tracejando em volta aqui, aí aqui na parte da manga eu pressiono, dou uma levantada e faço a cava da manga. E agora temos mais ou menos aí o molde. Depois eu vou dar uma consertada. Aqui eu vou fazer uma curvinha embaixo. E aí temos o molde da camisa. Eu estava estudando a blusa para descobrir como que funcionava esses recortes. E aí eu vi que dentro do recorte normal aqui de uma camisa, descia um pouquinho, ia reto. Na parte que encontrava a manga, a curva da manga, tinha uma curva até aqui. E aí eu fiz essa medida aqui, mais essa medida com um pouquinho para encontrar todas essas medidas. Eu vi que a distância da axila até esse recorte dá a largura da manga, e aí lá embaixo tem uns babados no punho. Aqui nessa parte do recorte tem um babado. O babado vai daqui até aqui e daqui até aqui. E para eu entender como é que funcionava esse babado era o seguinte: o entrelaçado do tecido começava assim, no início do babado, e terminava assim na ponta, ó. Então aqui ele começava assim e aqui ele terminava assim, para eu entender qual que era o formato desse babado. E aí eu vi que era um quarto de círculo. E aí, gente, eu fui além e fiz regra de 3. Só que eu fiz online. Eu trapaceei. E aí eu descobri o tamanho que vai ser o babado. E a parte de cima do babado, que é essa que encontra aqui, é multiplicada por 2. Tô gastando meu cérebro. Tô gastando o meu cérebro. Se eu descobrir como é que faz essa camisa difícil, ninguém me para. Peguei a manga aqui, ela aberta. Agora vamos fechar aquele recortezinho do ombro, colocando aqui a partir do traço do ombro na lateral.
Aqui estão todos os moldes finais. Eu fiz umas pequenas alterações depois daqueles moldes que eu fiz. E antes disso, eu costurei tudo nesse teste aqui pra ver se ia dar certo. E deu super certo, fiquei super feliz, que é uma coisa desafiadora. Essa parte daqui é a parte da frente e a parte das costas ao mesmo tempo. A parte da frente tem um cortezinho aqui. Essa daqui é a manga, que aqui nessa parte tem um babado, tem um franzido, né? Aqui o punho para fechar com esse franzido. Aqui o babado lindo e maravilhoso, que foi difícil de fazer, mas saiu. A parte do ombro, a parte da gola e o babado da gola. E aí tá quase pronto, gente. Eu peguei o tecido branco, que vai ser o tecido final, e costurei. Uma parte que deu errado é que essa parte daqui da cabeça acabou não entrando, não pela cabeça, mas pelo braço dele, que é muito duro. O braço dele tem um movimento muito fechado, ele não mexe para as laterais. E aí acabou não entrando quando eu colocava os dois braços para cima. Aí eu tive que fazer esse recorte aqui no meio. O babado do ombro. Para fazer o babado é o seguinte. Eu pego aqui a tira, que eu já costurei e inverti. Eu costurei ela internamente, virei e dei uma passadinha com ferro. Eu vou costurando no zigue-zague. Terminei de passar a costura aqui e agora é o seguinte. Vou pegar uma régua e vou puxar. Ó, vou puxando o tecido, trazendo até a parte de trás, mas dá para distribuir depois também que você fizer isso. E aí vai medindo aqui, ó, até chegar no tamanho que você precisa. Eu preciso de 10 centímetros, que é a metade de 20 centímetros, que o babado a gente faz o dobro, né? Agora eu vou dar os meus nozinhos aqui para fechar essa linha. E temos um babado. Ai, gente, a gola deu muito errado. Olha aqui. Fica muito grossa no pescoço. Ela tinha que ser bem apertadinha assim. Coloquei uma gola comum na camisa e fiz o rufo separado. Aí depois de fechar a blusa, é só dar um lacinho e fica assim, bem bonito. Eu fui descobrindo aos poucos que com o erro vem o aprendizado e a gente vê outros caminhos que a gente não veria. Eu tava super querendo fazer o vestido dela todo como se fazem os vestidos dos humanos. Mas assim, eu fui fazendo e vi que não tava funcionando, não tava fluindo. E aí eu fiz o quê? A minha mulagem de fita crepe nela. E eu fiz essa parte de cima aqui primeiro. E fiz um recorte aqui pro lado do peito, que eu acho que vai precisar só desse recorte aqui do lado. Tem aqui a gola. E agora é só cortar, tirar, passar pro papel pra ver se deu certo. Eu também fiz a manga. E aqui temos a parte de baixo do vestido, a saia. Olha, parece que tá muito bem feito, né? Vamos ver se deu certo agora? Ó, o molde é esse daqui. E essa daqui é a manga. Ao invés de eu costurar a bainha, eu vou fazer com cola branca. Essa aqui da Cascola, Cascorex. Geralmente eu costuro, mas essa vez eu vou fazer com cola branca mesmo, porque eu queria um acabamento embutido e eu não vou embutir. E eu evito de usar a cola branca, porque ela deixa o tecido amarelado. Vamos torcer pra dar certo, né? Ó, então eu passo aqui, só na parte de cima mesmo, fora da linha. Eu limpo o meu dedo e vou dobrando pra dentro e colando. Sempre olhando para ver se está na mesma espessura. Olha aqui de pertinho a bainha. Do outro lado. Em vez de eu fazer o acabamento das bordas com a Tech Bond, eu vi que fica duro e grosseiro demais. E eu vou fazer com a cola branca mesmo. Então eu passo só na bordinha para não desfiar. Agora é só deixar secar. Todas as peças do vestido estão aqui cortadas e já com acabamento de cola. Essa daqui vai ser a parte das costas, a parte da frente, as partes de baixo da frente das costas, as mangas. E aqui temos a gola, tem duas partes da gola. E essas partes mais retinhas são os babados, que vai ter babado no punho e vai ter babado também na gola. Fiz vários testes como sempre faço. E aí eu fui apertando na cintura e mudando um pouquinho o formato da saia. Mas era esse jeito que eu queria mesmo, uma saia que fosse bem angular. E aqui ficou perfeito no peito dela. Olha que chique show esse vestido dela. Ai, que Tumblr, cara!
legal! Os ombros de fora. Isso é coisa de gente chique, né? Isso é coisa de gente, assim, rica, refinada. Por que tá focando na boca dela? Dá licença, câmera. Eu foco, eu escolho. Beijo, foco! Depois você volta, viu, amor? No seu tempo. Eu decidi fazer os botões das roupas com miçangas, porque os botões são muito pequenininhos. Essas miçangas aqui, ó. Coloquei aqui simulando os botões. E agora eu vou fazer no vestido. E aqui eu usei colchetes de gancho nos punhos do vestido dela também. E atrás, vários colchetes de gancho. E esses colchetes eu fiz, porque os colchetes normais são grandes. Deixa eu mostrar aqui pra vocês de pertinho. Ó, eu fiz o menor que eu consegui. E aqui são os colchetes que eu fiz. E esses são os maiores. Quem quiser que eu ensine, eu acho que vocês podem pedir aqui nos comentários. Se vocês pedirem bastante, eu ensino lá no Teco-Teco, no Tico-Teco. O Devon vai usar um mule. E eu fiz aqui vários testes até chegar no mule final. Esse aqui é o primeiro teste, que eu fiz com uma costura aqui. Acho que não ficou muito legal. Aí depois eu fiz sem costura e quase deu certo. Essa daqui é a sola final com uma ponteira. E aqui é o molde da sola. Aí o molde final que deu certo foi esse daqui, que eu fiz com fita crepe. Aqui a gente tem a peça final cortada e pronta para colagem. Eu fiz os dentinhos aqui para colar na parte da sola. Eu já colei e ficou assim, ó, na parte da sola. Então essa sola daqui tem essa ponteira e os dentinhos eles ficam atrás. Olha aqui de perto para vocês verem os dentinhos, todos colados com Tec Bond. Gente, é importante usar máscara, inclusive, para colar a Tec Bond, porque ela é bem tóxica, dá para sentir assim no cérebro, o cérebro derretendo. Então usem máscara e, se possível, algum óculos de proteção também. O mule no pezinho dele e, lógico, que vai ter mais detalhes. Para fazer colagem, eu coloco um pedaço de fita crepe na sola, na parte de dentro. Aí eu coloco no pé do boneco. Com a Tec Bond eu começo a colar pelo meio. Então eu uso o dentinho do meio aqui, ó, para fixar, espero alguns segundos e vou apertando bem forte. E aí eu puxo, ó. Os da ponta eu sempre puxo pro meio, ó. Puxei, encostei. Aí eu vou colando tranquilamente aqui e puxando até terminar dos dois lados. Vou colar a sola aqui com um pedacinho de papel. Esse pedacinho de papel branco vai ser a sola. Vou virar o sapato aqui e colar bem rente com o final e ir puxando para a ponta, passando na parte do salto para colar o salto. Os sapatos também estão terminados, inclusive eu ensinei a fazer esse coturno aqui em outro vídeo, que eu já postei no canal, o vídeo tá completo, tá muito bem explicadinho, então corre lá, vou deixar aqui nos cards para vocês conferirem e fazerem o coturno de boneca de vocês também. Inclusive, gente, eu ia usar outros sapatos, não iam ser esses. Esse, que é tipo aquele de bailarina fetiche, bem alto mesmo, e esse aqui também, que é como se fosse gladiador. Só que aí eu mudei as cores deles e eles ficaram monocromáticos brancos. Tem esses aqui. Ele até tem uma tira para colocar as mesmas tiras do outro sapato. E tem esse também, que eu ainda não sei onde que eu vou usar esses dois sapatos. Vai ficar aí guardado. Mas bora combinar que esses sapatos aqui combinam muito mais com a Malika e com o Devon. Fiz alguns testes para fazer o short do Devon. E esse daqui é o short que vai ser o short final. Eu costurei aqui, ó, alinhavando. É uma costura de zigue-zague nessa reta daqui, porque vai ser a parte da cintura. A cintura dele é aqui, ó. Com essa linha, eu posso puxar e ver como é que vai ficar, ó. E aqui estão os outros testes que eu fiz. E esse daqui é o molde final. Vai ser o mesmo pra frente e pra parte das costas também. Aqui estão as 4 partes que eu já fiz acabamento com cola branca pra não desfiar. E tanto a parte da frente quanto a parte das costas é igual, né? Só que eu vou mostrar aqui pra vocês como que junta. Então, ó, eu vou começar pelo meio. O meio é essa parte aqui, ó, essa curva. Eu junto as duas peças. O tecido ele tem um lado avesso e o lado certo. Eu sempre marco no lado do avesso.
E esse lado aqui é o lado certo do tecido. Então vamos colocar o lado certo com o lado certo. E aí, ó, pego a agulha aqui. E aí eu vou costurando em zigue-zague. Depois de costurar os dois centros, eu abro essas peças. Fica assim, ó. Então eu abro as duas e vou costurar as laterais do short. Ó, o short vai ficar assim. Fiz as costuras nas laterais e costurei aqui também nas entrepernas, que é onde fica o meio do short. Agora eu vou virar. Olha, já parece um short, né? Para finalizar o short, eu vou colocar um elástico na cintura, na parte de dentro. Para medir a cintura do boneco, vou pegar aqui um pedaço de fita de cetim. Colocar aqui no entorno da cintura, 10,5 aproximadamente. Vou dividir esse valor aqui, ó, 10,5 por 4 vezes 3. Então vão ser 3/4 desse valor, deu 7,87. Aí eu vou pegar aqui o elástico, vou medir um pouco mais de 8 e cortar. Eu costurei uma ponta na outra, para ficar esse círculo aqui. Agora a tática é a seguinte: como essa circunferência é um pouco menor do que a circunferência que a gente tem no short, a gente vai fazer pontos para marcação. Aqui, ó, tá no meio, então vamos marcar aqui, ó, meio. E aí a gente vai alfinetando para fora. Como tá dobrado, os outros cantos são o meio do meio. E aí a gente vai vir aqui no short e fazer essas marcações aqui dentro. Os 4 estão marcados aqui, puxando. A gente vai colocar outro alfinete aqui. Coloquei outro alfinete. Para costurar aqui, a gente costura na manha, ó, segurando bem, puxando e fazendo zigue-zague enquanto tá puxando. Aí vai ficando franzidinho, ó. O short ficou assim no corpo dele, bem como eu queria, bem como eu imaginei mesmo, deu tudo certo. Eu fico quietinho, calado e do nada eu lanço um vídeo. Com os corpos devidamente lixados, agora eu vou pintar eles. Eu fiz aqui uma tinta com uma base branca e um fundinho avermelhado, porque eles são irmãos albinos. Deixa eu mostrar aqui pra vocês de pertinho. Ó, tá vendo que tem um fundinho vermelho? Tem até umas partezinhas que estão mais escuras aqui. Aí eu vou pintar em várias camadas a pele deles. Essa é uma tinta mais aguada. Agora bora para a segunda camada aqui. Já tô fazendo nos dois de uma vez porque eles são da mesma cor. E isso facilita a minha vida. Inclusive eu ia fazer as demônias de uma cor só. Só que aí tudo mudou, né? Pessoa que é detalhista vai mudando, vai fazendo mais detalhes, vai diferenciando mais ainda os personagens. Depois de muitas... Ai meu Deus, a mariposa na minha bunda. Depois de muitas camadas, eu terminei a pintura dos dois corpinhos. Eu uso uma tinta acrílica que ela é aguada e com a base acrílica branca, então eu não preciso passar a base acrílica antes. Ó, já faço ela toda aqui. Essa daqui é da Gato Preto, mas pode ser qualquer base acrílica branca mesmo. E aí, com esse corpinho todo pronto, eu não passo verniz, não passo nada, porque primeiro eu vou sombrear os corpos desses bonecos aqui. Para sombrear eu uso giz pastel seco. Esse daqui é da Koh-i-Noor. Pode ser oleoso? Não, não pode ser oleoso. Tem que ser alguma coisa seca, algum pozinho para aderir na pele do personagem. Pode ser maquiagem também. Começando aqui pelo Devon. Vou pegar aqui, ó, o vermelho, tirar o excesso no papel. E aí vou passar em algumas partes. Passar um pouquinho aqui no peitinho dele, de levinho. Aqui tá a comparação dos corpinhos, esse daqui tá quase pronto, a parte que fica vermelha. Eu tô retratando pessoas muito branquinhas, pessoas que são albinas, e esse vermelho é onde fica mais sangue no corpo. Então a gente tem algumas extremidades, um pouquinho no peito, um pouco no ombro, as mãos ficam bem avermelhadas,
essa parte aqui que eu não posso falar nem mostrar direito. Os joelhos eles ficam bem avermelhados também, assim como os pés também ficam bem vermelhos. Agora eu vou dar uma dimensão nesse corpinho aqui. Para dar a dimensão, eu peguei um pouquinho de roxo, e aí eu vou misturar o roxo com o marrom e o vermelho. Vou tirar o excesso aqui para marcar algumas partes, como o umbigo, por exemplo. Já dá uma destacada. Vou marcar esse Vzinho dele aqui, esse caminho da felicidade. Essa parte daqui, o antecotovelo, que eu não sei o nome nunca. Aqui ficou muito forte, por exemplo. O que eu vou fazer? Pegar um papel higiênico, molhar na água e com o papel úmido eu vou retirar. Terminei de dar detalhamento nos corpinhos, ficou muito bonito, muito gostoso, muito crocante. Coloquei vermelhinho em algumas partes que precisava de ter mais essa tensão vermelha aqui, nessas extremidades, tanto no pé, no joelho, no cotovelo, no ombro. E no corpo eu dei uma sombreada com um pouquinho de marrom e um pouquinho de vermelho também, para trazer mais as formas ainda, porque estava muito opaco. É como se eu estivesse dando um contorno facial, só que no corpo. Agora eu vou passar o verniz acrílico fosco da Acrylex no corpinho, para manter toda essa pintura aqui, todo esse trabalho que eu fiz com o giz pastel seco e também a pintura de antes que eu não tinha passado o verniz. Ai, que lindo, cara! Depois de passar o verniz, o corpinho fica assim. Digamos que aumenta um pouquinho o contraste. E em algumas partes, por exemplo, essas partes do joelho, as partes que estão com pó do giz pastel seco, se você passar com um pincel, o verniz vai tirando um pouquinho e vai varrendo esse giz pastel seco e misturando com verniz. E aí é bom sempre ter um papel do lado para limpar esse pincel e não ficar espalhando a parte do pó que você tá tirando, por exemplo, do joelho para essa parte daqui do meio da perna. Chegou a hora de sombrear algumas partes do rosto deles. E eu vou começar pela bochecha. Bochecha sempre mais vermelhinha. Dei uma sombreada aqui neles, já tá surgindo mais uma personalidade aqui. E aí eu fiz algumas partes mais vermelhinhas do rosto, como o queixo, essa parte aqui, Tumblr, sabe? Pra quem não sabe, Tumblr significa lindo em inglês. E também a parte da sobrancelha, que eu coloquei mais vermelhinho também, os chifres. E aí eu coloquei aqui um olho, gente. Já comecei a colocar um olho, mas esse eu acho que não vai ser o olho final, não. Pra fazer esses detalhes, eu uso um pincel bem fininho. Esse aqui, no caso, que tá até quebrado, aí eu uso como se fosse uma pinça, assim, o dedo bem pequenininho mesmo. Amores, terminei o rostinho deles. Ficou muito Tumblr, cara. Eles ficaram muito lindos. E me perdoem, eu não gravei mais do processo, porque se eu pintar assim, ó, tampa o rostinho. E o tripé, ele tá quebrado. Quando eu conseguir comprar um tripé novo, aí eu gravo pra vocês todos os detalhes do rosto. Círculo de oração comigo pra eu conseguir comprar um tripé. Amém, irmãos? Que lindo. Ainda falta o cabelo, tá, gente? Falta o cabelo, os brincos. E para fazer pessoas albinas, o detalhe mais importante são os cílios e as sobrancelhas. Para as sobrancelhas elas aparecerem e os cílios também, é importante escurecer em volta do olho e na parte aqui de cima da sobrancelha. Então eu escureci o máximo que eu pude, escureci usando aqui uma parte mais vermelhinha na sobrancelha e nos olhos também, mas eu coloquei um pouquinho mais de sombra na parte dos olhos e deu para aparecer todas as partes brancas, os pelinhos brancos e clarinhos. Aqui temos a Malika, gente, eles são muito demônios porque eles estão muito lindos. Eles vão ficar lindos demais. Eu coloquei eles já com a roupinha deles porque agora eu vou fazer os arreios deles e eu preciso da roupa aqui para não ficar tão apertado na hora que eu finalizar os arreios, para ficar no tamanho certinho. Então eu resolvi redesenhar os arreios e todos eles vão ser de ossinhos. Eu refiz aqui o arreio de cima, ela vai ter dois arreios, um que tem esses babados aqui e esse daqui de baixo. E nele vai ter um arreio no peito, cheio de ossinhos também, e vai ter como se fosse um arreio, um cinto na cintura. E aí, para eu planejar, para eu saber melhor como é que eu vou fazer, eu fiz aqui do lado os desenhos. E aí eu vou mostrar pra vocês como é que eu tô fazendo isso, ó, com a roupinha dele vestido aqui, pra eu já ter a distância certinha do arreio com tecido já junto, pra não ter um atrito aqui. Eu pego um arame,
Peguei esse arame aqui, que ele é um arame encapado com um tecidinho. Não vai ser meu arame final, é um arame pra eu fazer como se fosse um esboço, um molde. E aí eu pego um pedaço, eu vou fazer aqui com vocês o cinto dele. E aí, ó, circundo aqui em volta e vou apertando pra ficar no formato do corpo. Com uma caneta eu vou marcar aqui o meio da frente e o meio das costas. Quando é um arreio na parte de cima, por exemplo, eu faço a mesma coisa, só que no peito. Faço com a parte de cima aqui também, que vai ter um ossinho para segurar na parte do ombro. Eu vou cortar aqui com um alicate. Aí aqui estão todos os meus moldes de arreio. E esse daqui vai ser o do cinto. Eu vou tracejar, marcando o meio, e aí eu faço uma linha no meio. Aí, gente, com um arame que vai ser o arame final para eu usar, eu vou modelar aqui. Essas aqui são todas as partes dos arreios de ossinhos. Eu vou tentar falar para vocês visualizarem aqui. Esses daqui são 4 partes, cada uma são 2 lados de costela, que vão ficar na costela do Devon. E aqui as alças desse arreio aqui. Então essa parte aqui é um arreio. Aí esse arreio aqui é o arreio da Malika da parte do peito. Fica embaixo do peito essas 2 partes de costela. E aqui tem 2 ossinhos para a parte da frente e 2 para a parte de trás. E ainda tem depois o babadinho que vai vir em cima. Esse daqui é o cinto do Devon, o cinto de costela também. E aí, pode ser uma costela de animal, pode ser uma costela de humano, eu não sei a costela que eles acharam, porque tem costelas grandes aqui, vocês vão ver. Essa daqui é a parte da cintura, o arreio da cintura da Malika. E aqui tem 2 costelas. Descendo vai ter outras costelas mais curvadas, que eu acho que essas combinam com um cervo ou um cavalo, que são essas aqui, ó. 1, 2, 3. Será que hoje eu faço as pazes com um biscuit? Eu peguei aqui um biscuit branco para fazer os ossinhos. Sempre me perguntam, Luigi, pode modelar as bonecas com biscuit? Não, gente, porque a transição entre o biscuit e a pele original da boneca não fica legal, não fica suave, não dá para lixar o biscuit muito bem quando ele seca. E eu prefiro trabalhar com Durepoxi mesmo, é o Durepoxi que eu recomendo e que vocês vão ter um melhor resultado, então não pode. Mas para fazer pequenos objetos, eu super recomendo o biscuit, inclusive quando o objeto ele precisa ser mais leve, eu recomendo o biscuit. Aprendi que tem que fechar bem, esse aqui é um plástico filme, e vou colocar num outro plástico também para não endurecer, não pode ter ar. Para fazer os ossinhos eu faço uma cobrinha, mais ou menos da grossura que eu quero que seja o osso. A ponta sempre vai ser um pouco maior, eu estou reproduzindo aqui ossos de costela. Aí eu vou pegar aqui o arame e fechar a massa no arame. E a ponta é sempre mais fina. Aí eu vou dando aqui um formato. Segurei firme, aí eu molho os dedos em uma água e vou puxando. E aí eu vou marcar dos 2 lados aqui o meio do ossinho. Vou fazer isso com todos e espero secar. Terminei de modelar todas as pecinhas e acessórios, eu fui guerreiro, porque tem mais ou menos umas 30 pecinhas. E assim, vai ficar lindo, vai ficar maravilhoso, agora só falta juntar. E eu fiz também os pequenos acessórios. Temos aqui um colar com dentinhos, bem pequenininhos. Aqui tem a cabeça de um pássaro, que vai ser um pingente. Aqui tem aqueles tassel. Eu não sei como é que fala em português, sou muito bilíngue, gente. E aqui tem um óculos com aquelas cordinhas. Ficou bem vovozinha, mas ficou bem legal também. Olha, digo pra vocês que consegui sim trabalhar em camadas com biscuit. Não fica com acabamento tão legal quanto o do Durepox, mas dá sim pra colocar mais camadas, é só colocar bastante água e ir passando o dedo. Uma coisa legal de trabalhar com biscuit e com o arame, o biscuit quando ele seca ele fica maleável. E o arame também é maleável, então se eu precisar mexer um pouco o arame, ele vai mexer. Fiz as pazes com o biscuit. Fio de overlock na cor pérola para fazer o cabelo. Eu já mostrei todo o processo de como preparar o fio de overlock para fazer cabelo no vídeo final das Demônias Atiradoras de Elite. Vou deixar aí nos cards para vocês verem. É aquele ditado, né? High ervas, mais saúde e beleza para os seus cabelos. Olha de pertinho, que textura bonita. Parece um cabelinho, né? Como a cabeça do Devon já era pré-moldada, eu vou pegar o cabelinho aqui cortado e vou só colar em cima
Pra simular o cabelo, eu colo sempre com cola branca. Passar aqui com palito de dente, começando da nuca. Igual quando a gente vai descolorir o cabelo aí, pra quem descolore o cabelo. Tá ficando muito massa! Cabelo assim coladinho, fica profissional. E aqui, ó, tá dando muito bem pra ver a diferença do antes e do depois. Que fica assim, parecendo um cabelo mesmo, gente. Ó, se você quiser colar cabelo curto na cabeça dos bonecos, vai ficar maravilhoso também. Terminei o cabelo dele, só faltam uns pequenos detalhes. Ó, ficou bem legal. Eu colei o cabelo dela no sentido que vai ser as duas Maria Chiquinhas dela. Então aqui atrás, ó, tá dividido no meio, um pra cada lado e vai ficar aqui mais alto, por isso que tá nessa angulação aqui. E também já coloquei a franjinha pra facilitar a vida. Seguimos. Eu colei um lado aqui e já fiz a Maria Chiquinha desse lado, falta fazer do outro. E o que que eu fiz? Eu colei em volta de toda a cabeça, na parte de onde fica a Maria Chiquinha do lado de cá, eu colei o cabelo dando a volta. E aí depois eu puxei e fiz a Maria Chiquinha. Já colei o cabelo dela aqui no entorno. E aqui, ó, vou abrir pra vocês verem. Eu só colei em volta. E aí eu pego, junto todo esse cabelo aqui. E depois de apertar bem, eu pego um desses elastiquinhos e vou prendendo aqui o rabo. E aí fica assim. Finalmente, Malik e Devon estão finalizados. Aqui estão todas as roupinhas, todos os acessórios e eles aqui também peladuchos. E agora é só vestir e vocês vão poder ver o resultado. Agora eu vou mostrar pra vocês Malika e Devon nos detalhes, pertinho, começando pela Malika aqui. Eu deixo o cabelo dela sempre assim, embaixo da cabeça pra segurar melhor. Temos aqui o cabelinho dela, eu sempre enrolo ele assim, ó. Vou enrolando e colocando no lugar, porque ele sai do lugar. Ela tem brinco de dentes humanos, são molares, lindos demais. Os olhos dela são olhos de demônia, são aqueles que tem olho tipo de gato, que tem a pupila tipo de gato, sabe? A franjinha, que eu acho franja chique do chique demais. Aqui temos também um pingente. O colar dela são dentes humanos também. O arreio dela, lindo demais. O arreio dela tem babados, referenciando as roupas de orfanato, que as roupas de orfanato sempre tinham esses babadinhos assim, antigamente. Lembrando, gente, que todas as bonecas que a gente pinta, na junta, ó, sai, a tinta sai. Então é sempre importante passar verniz, pelo menos nas extremidades, tipo no chifre, no nariz, para não sair a tinta que você for usar na pele dela. Aqui temos um arreio, são costelas de um animal gigante aí, tipo um veado, um cavalo. Ah, e as mangas do vestido dela, eu fiz separadas para quando ela levantar o braço,
não ter um problema na hora do vestido. Mas é simulando como se fosse junto do vestido. Tem o babadinho aqui na ponta, tem as luvinhas, porque quando ela toca em qualquer ser vivo, o ser se reduz ao esqueleto, então ela tem que tomar um pouco de cuidado com esse poder dela. As pernas grossas, lindas dela. Aqui temos a bota, o coturno dela, que eu ensinei a fazer em outro vídeo. Vou deixar aqui nos cards pra vocês, se vocês querem aprender um coturno do zero, a fazer junto comigo um coturno, você vai saber fazer um coturno. Vou deixar aqui nos cards pra vocês, tá bom? E aqui ela tem uma sola com dentes humanos e também tem um pingente de dente, um molar, tipo o brinco dela. Agora vamos pro Devon lindo! O Devon no detalhe, ele tem 3 chifres. Ah, esqueci de falar que a Malika tem 4 chifres e um dos chifres dela é quebrado. Ele tem 3 chifres e assim, a sobrancelha dele, assim como a da Malika, é bem clarinha mesmo para simular uma pessoa albina. As orelhas, os dois são pontudinhas. Ele tem brincos de presas bem grandes, bem bonitas. E o óculos dele de vovó, de tia, com essa correntinha. Fazer óculos é muito lindinho, né, gente? Aqui no pescoço ele tem um rufo, que é uma gola com babados, bem barroca, bem renascentista. Meu sonho é ter uma gola dessa, ainda vou ter. E aqui, ela é amarrada na frente com uma cabeça de alguma ave de ossinhos aqui. Aí ele tem uma blusa de abotoá, que é aquela blusa que é semelhante à minha. Muito linda, cheia dos babados, linda, maravilhosa. Com um arreio de ossinhos. Lindo demais também, nossa, eu teria muito. Eu vestiria a roupa toda dele. Eu seria ele, dá licença. E aqui temos um cinto também de ossinhos. Isso daqui também são ossinhos ribcage, como é que fala? Gente, eu sou muito bilíngue, meu Deus. Como é que fala esse negócio aqui? Costela. O short dele, short quase simples, só que tem um babadinho aqui na parte de cima. E aqui a gente tem o sapato dele, olha o joelhinho que fofo. Com a meinha que tem uma renda. Tem aqui também um garter, sei lá como é que fala isso, que segura a meia na perna. E ele tá usando um mule com spikes de dentes e peludinho. Eu quero saber de vocês, qual roupas ou acessórios desses demônios maravilhosos vocês usariam? Olha, pra ser sincero, eu usaria o look inteiro do Devon. Na verdade, eu até seria ele. Eu tentei trazer unidade aos dois, pra eles ficarem semelhantes. Então eu trouxe essa unidade pro nariz, deixa eu só tirar o óculos aqui pra vocês verem. Trouxe essa unidade pro corpo inteiro deles, na verdade. Então as roupas brancas monocromáticas, que eu acho que ia combinar muito bem com esse estilo de albinos. A pele também, eu usei a mesma tinta, isso facilitou. Usei também o mesmo cabelo pra eles. O rosto deles eu tentei criar uma unidade, fazer um mais parecido com o outro possível. A cabeça dela, gente, era muito grande, bem maior que a dele. Então eu tentei compensar isso com o cabelo, com o formato da cabeça que já era moldado. Aí eu moldei um pouco mais, deixei um pouco mais quadrado. E nela eu colei o cabelo mais pra frente, coloquei uma franja e coloquei os chifres mais ao centro da cabeça para parecer que a cabeça dela é um pouco menor. Então dá essa ilusão pra ela. E aí eu fiz também uma unidade de olhos, para os olhos deles ficarem semelhantes. A sobrancelha mais caidinha, a boca mais redondinha e o nariz eu fiz o mesmo formato desde o princípio. Estou aqui com Malika e com Devon e o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado de ver 2 personalizações de boneca em um vídeo só. E o meu primeiro Ken personalizado, gente, estou muito feliz com ele. Eu queria muito personalizar vários Kens. E ele tá muito lindo, cara, ela também, eles são muito lindos. Eu queria muito ter terminado eles há muito tempo. E agora finalmente terminei, tenho 7 bonecos finalizados até o momento. Mas tem outros aí que ainda estão por vir. Se você não é inscrito no canal, chega mais, se inscreve, vamos incentivar aí. E se você já é inscrito, você já tem um lugar no meu coraçãozinho, no nosso coraçãozinho. E também no coraçãozinho dos mosquitinhos que estão aqui. É isso, gente. Um beijo do Luigi e até o próximo vídeo. Nó, quem chegou aqui até o final é guerreiro, viu?